Bom, como vocês estão vendo, eu tô fazendo uma série de vídeos com algumas das coisas que eu mais ouço nos e-mails, nas mensagens que eu recebo nos inbox do Facebook, ou no Instagram, ou nos comentários dessas redes sociais, ou aqui os comentários dos vídeos. E que eu tô colocando aqui em vídeo porque quando eu ouço a mesma coisa de várias pessoas, tá na cara que se eu colocar no vídeo, eu vou acabar ajudando mais pessoas ainda com a mesma resposta, né? Porque a maioria das pessoas me procuram no privado, nas mensagens diretas, no e-mail, porque realmente é uma coisa muito pessoal, é uma exposição muito grande, que nem todo mundo se sente à vontade, se sente confortável em fazer, em saber que as outras pessoas estão lendo e tal. Então, eu com essa série de vídeos, eu quero ampliar essas respostas que são praticamente as mesmas no caso dos mesmos comentários e perguntas para o máximo de pessoas possível. Também queria falar que depois do vídeo da semana passada, em que eu comentei lá a mensagem que eu recebi da moça me falando por que você não sarou ainda, será que você não vai sarar e tal, eu recebi mensagem de várias pessoas querendo saber, mas educada e respeitosamente, o porquê de eu não ter sarado ainda. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas ninguém é obrigado a ver todos os vídeos do canal. Então, eu vou fazer o vídeo aqui com o tema que eu quero falar essa semana, e aí depois no final eu respondo o porquê de não ter sarado para quem não viu o vídeo anterior ou quer se atualizar. No final eu falo mais sobre isso, porque daí quem não tiver interessado não precisa ficar procurando até onde pula o vídeo. Então essa semana eu queria falar sobre as pessoas que me procuram falando que entendem o que eu tô dizendo, que se identificam com muitas das coisas que eu falo, que agradecem por eu ter apontado um caminho para a recuperação do burnout delas, mas que elas não têm condição de seguir esse caminho, elas não têm condição financeira, ou elas têm uma situação muito opressora na própria família, ou elas não têm recurso, enfim, várias justificativas que as pessoas estão com muita convicção acreditando que impedem a elas de seguir um caminho que vai levar à recuperação de um burnout. Eu quero até ler aqui a mensagem de uma pessoa. Gente, vocês podem mandar mensagem sem medo, porque eu nunca vou expor o nome e a identidade de ninguém, nem aqui nem em qualquer outro lugar. A não ser que eu ache muito interessante, peça e a pessoa concorde, aí sim eu posso falar. Mas eu nunca vou expor a identidade de ninguém, porque eu tenho noção do tanto de coisas emocionais, da profundidade emocional que a gente está mexendo na gente mesmo quando a gente fala sobre qualquer coisa relacionada ao nosso burnout. Esse comentário aqui foi um comentário público feito em um dos vídeos, mesmo assim eu não vou falar o nome, mas me sinto mais à vontade para ler como um exemplo de mensagem que eu recebo de várias pessoas diferentes. Então eu vou ler aqui uns trechos do que ela fala. Me identifiquei com os sintomas que você relatou aqui. Tive uma mistura de alívio, reconhecer o que há de errado comigo, mas ao mesmo tempo uma preocupação por atestar que eu não vejo saída. Eu não tenho condições financeiras para um tratamento. Por outro lado, eu sei exatamente como eu me sinto, mas eu não posso mudar nada nesse momento para ter uma solução. Eu sei o que eu sinto, mas não tenho solução para fazer diferente. É assustador se descobrir num caminho sem volta. O ambiente familiar é opressor. Não tenho como sair daqui. E a minha vida está minando. Não depende de mim mudar as coisas. E eu preciso de ajuda. Obrigada por me dar um caminho, embora eu não possa segui-lo. Gente, eu fiquei arrasada quando eu li isso. Fico arrasada quando eu leio todas essas mensagens com esse teor, mas esse comentário em especial, não sei se é o dia que eu tava, ou a forma doída, né, que a pessoa fala, mas eu fiquei arrasada, porque eu consigo me colocar no lugar dela. Todos nós já tivemos esse pensamento de que não tem saída, de que a gente não tem condição. Uma pessoa acha que não tem condição financeira, a outra acha que não tem condição emocional, a outra acha que não tem condição porque ela não consegue se livrar do trabalho que toma o tempo todo dela, ou porque vai ser julgada em casa. Mas essa pessoa realmente me tocou mais fundo e eu vou falar aqui no vídeo para você que se identifica com essa mensagem dela,
Basicamente a mesma coisa que eu falei pra ela em resposta a esse comentário, tá? E vou começar falando o que eu falei no final pra ela, que é o seguinte: eu sei que eu tô sendo dura, mas primeiro eu não tô te julgando, porque eu também já fiz isso. Faz parte do pensamento de quem chega a um burnout pensar assim. Vou explicar melhor isso. Mas eu queria que ela entendesse que eu não tô sendo dura porque eu tô julgando, criticando ou achando que realmente ela não tem capacidade. É porque eu quero ajudar as pessoas que assistem aqui o canal a ficarem bem. Eu não quero ajudar as pessoas a continuarem doentes. Então eu preciso ser dura de vez em quando para falar o que a pessoa precisa ouvir. Eu falo aqui o que eu gostaria que tivessem falado pra mim quando eu passei pela mesma coisa. Porque passar a mão na cabeça, concordar e falar, nossa, realmente, coitada de você, não ajuda em nada. Só incentiva a pessoa a continuar com uma atitude muito passiva, que não vai levar ela a lugar nenhum, a solução nenhuma. Quando a gente, ao contrário, fala o que precisa ser falado, obviamente com respeito, com empatia, a gente está ajudando muito mais do que se a gente pretensamente concorda. E o que eu respondi para essa pessoa foi o seguinte: você está errado. Essa maneira de pensar contribui para você continuar doente, para você continuar se sentindo mal, para você continuar se sentindo infeliz, para você continuar achando que não tem capacidade. Porque a pessoa fala ali que não depende dela mudar, mas só depende de você. Muito mais do que do médico, do terapeuta, de qualquer pessoa da família, de qualquer amigo, de mim. Só depende de você. A gente é responsável pelo nosso tratamento. Não adianta a gente falar, mas o meu médico é ruim, por isso que eu não tô sarando. Então procura outro médico. Porque a responsabilidade é sua. É você que tem que sarar. E outra coisa, a recuperação do burnout não é, como eu sempre falo aqui, só ir ao médico e fazer o tratamento. Só ir na terapia e fazer o tratamento. A nossa parte é a maior. A parte de mudança de atitude, de forma de pensar. A forma de mudar os nossos padrões de comportamento. A forma da gente se relacionar com a vida de uma outra forma. Isso só a gente pode fazer. Faz parte da maneira de pensar de quem chega a um burnout, achar que não tem condição, achar que não tem capacidade, achar que não tem como chegar a um lugar. A gente coloca a culpa nas pessoas, nas condições, no ambiente, na empresa, no trabalho, na família, no companheiro. É isso que estressa a gente, é essa percepção, é esse entendimento, essa convicção que a gente tem de que a gente não tem como resolver um problema na nossa vida. Essa frustração, esse ressentimento, esse desespero de olhar em volta e não conseguir enxergar uma saída, isso é que estressa as pessoas. Isso que estressa a gente. É isso que te estressa. Quando você opta em acreditar que você não tem escolha, que você não tem saída, você está escolhendo se estressar ainda mais, porque você está doente, por quê? Por excesso de estresse. E o que você está fazendo? Gerando mais estresse para sua vida. Você não está colaborando para o estresse sair da sua vida. De novo, não estou julgando não, porque eu fiz exatamente a mesma coisa e ainda faço em muitos momentos. A gente não muda o hábito de uma vida inteira assim, de uma hora para outra. Ainda mais uma forma de ser e de pensar que foi nossa o tempo todo e que por isso a gente não percebe que pode estar errada ou que possa ser mudada. A gente não tem essa referência. Eu não pensava de um jeito e aí por causa do trabalho eu passei a pensar diferente. Não, é a minha maneira de pensar. Então, às vezes a pessoa fala, você tem que voltar a pensar como antes de você trabalhar. Eu já pensava assim. É a maneira de pensar da pessoa, é a forma como o cérebro funciona. A gente precisa entender isso, aceitar, para assim começar o caminho de tentar mudar a nossa forma de ver e de se relacionar com as coisas, com as pessoas, com a gente mesmo, com a vida de uma maneira em geral. Então, se você acredita que você não pode mudar, você está se estressando. Mas você quer mudar, senão você não estaria aqui. Não teria me mandado mensagem, não estaria ouvindo, não estaria interessado em saber o que você pode fazer para mudar. Você só não acredita que você é capaz de fazer as coisas que te falam, ou que você lê, ou ouve, ou sabe no seu coração que você deveria fazer para mudar. A gente não acredita que é capaz. Então, às vezes, a gente nem tenta. E não tenta por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, gente, mudar. É muito difícil, dói pra caramba, demora. É uma luta insana.
E é muito difícil a gente voluntariamente falar, bom, vou fazer um negócio que eu sei que é difícil, que eu vou me ferrar, que vai doer, que talvez eu não consiga, eu não sei por onde começar, que vão me julgar. Ninguém se atira numa situação dessa voluntariamente, mas é preciso. Porque o burnout chegou na sua vida justamente para você ser obrigado a mudar a sua forma de se relacionar com as coisas. Então faz parte de quem chega a um burnout acreditar que não é capaz. E aí a gente se fecha nessa possibilidade, não vê uma saída, não faz nada e tenta se conformar com a situação que a gente está, na situação que a gente está. Porque a gente não sabe como mudar. É isso que estressa. Então o burnout chegou na sua vida para você ser obrigada a arrumar um caminho, uma saída, a acreditar que essa saída existe. Porque se a gente acredita que a saída existe, a gente vai procurar o caminho até essa saída. Se a gente acredita que não existe saída, nós não vamos fazer nada, nós não vamos mudar. A gente vai tentar se conformar, a gente vai reclamar, a gente vai chorar quando chega em casa do trabalho, a gente vai ficar com raiva, a gente vai agredir as pessoas, a gente vai se sentir vítima do mundo, a gente vai achar que ninguém tá ajudando, a gente vai assistir um vídeo como esse e vai pensar, você tá falando isso porque você não sabe o que eu passo. Você não sabe as dificuldades que eu tenho, não é assim. Você tá falando porque você deve ter condição financeira melhor do que a minha. Você tá falando porque você deve ter um terapeuta melhor do que o meu. Você tá falando porque você não sabe como é o meu trabalho. Você devia ter um trabalho que você conseguia, sei lá, se relacionar de uma outra forma. Você não tinha o chefe que eu tinha. Você não tem pessoas dependendo de você financeiramente. Eu tenho filho, eu tenho meus pais pra ajudar, eu tenho dívida, eu tenho não sei o que. Eu não tenho tempo pra ficar doente. Por isso que você tá falando isso. Porque você acha que é muito fácil mudar a situação, e não é. E gente, eu não tô falando isso porque eu acho que é fácil mudar a situação, porque vamos lembrar que eu tô aqui porque eu cheguei a um burnout muito avassalador e não cheguei a ele achando que a vida é fácil, achando que eu tinha oportunidades, que eu tinha saída, que eu tinha pessoas que estavam ao meu lado, que eu tinha entendimento, que eu tinha compreensão, que eu tinha um trabalho fácil, um trabalho moleza, que eu trabalhava poucas horas por dia, sem nenhuma pressão, com chefes maravilhosos. A vida de nenhum de nós é assim. Então, primeira coisa, para de achar que as pessoas não estão te compreendendo porque a situação delas é melhor, tá? Isso faz parte do pensamento que te estressa. Quando você se coloca como a Marte, que faz tudo sozinha, carrega a família, o trabalho e o mundo nas costas, você está se estressando. Quando você se coloca como vítima do mundo, você não tem como mudar uma situação, ninguém te compreende, ninguém te ajuda, você olha e se compara com as pessoas e você está sempre numa situação desfavorável, isso é o jeito vitimista, tudo isso é vitimismo, é isso que estressa você. Enquanto você não pensar de uma outra forma, você vai continuar se estressando, vai continuar doente. Então assim, o ambiente familiar é opressor. Muda a sua forma de se relacionar com as pessoas. Para de acreditar no que elas falam. Fique mais convicta das suas verdades. Como você faz isso? Com uma terapia. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Pesquisa, tem atendimento social de terapia no Brasil inteiro. Pesquisa onde tem na sua cidade. Ou então, não posso sair de casa para fazer terapia. Pesquisa terapia online. Tem terapeutas que têm lá a licença, a permissão, não sei como é que chama, para atender as pessoas online. Você não precisa nem sair de casa. Tem muita gente que fala assim pra mim, eu não tenho condição de ir no médico, então eu não vou fazer o tratamento. E tem muita gente que pesquisa e descobre médico ortomolecular ou integrativo, que o plano de saúde cobre, que tem preços mais populares, ou que não tem um preço tão mais baixo assim, mas tem uma quantidade de retornos que faz com que mensalmente você gaste menos grana. Ou então pesquisa o que você pode já ir tomando para que você melhore sua condição. Não vai resolver, mas vai melhorar até o ponto em que você tenha energia para trabalhar em alguma coisa, para juntar um dinheiro, para sair de casa e ir procurar um médico e fazer o tratamento como se deve. O que a gente não pode é falar, ai, não consigo. Pronto, acabou minha convicção de que eu posso mudar. Pronto, não consigo. Sou uma coitada. Só me fodo mesmo. Isso aí vai te levar aonde? Vai te estressar cada vez mais. Então assim, você não pode acreditar que você não pode. Você pode. É a sua mente te enchendo de ilusão, fazendo você acreditar que você não consegue mudar, que você não pode ter acesso às coisas que vão te ajudar. Dá teus pulos. Resolve isso. Pesquisa.
Se você acredita que tem uma saída, você acha essa saída. Pesquisa, pergunta, pede ajuda, se vira. Mas se você acreditar que não tem ajuda, se você acreditar que não tem saída, você não vai enxergar saída nenhuma porque você não vai nem procurar. Então você tem que achar essa sua força, acha a sua força dentro de você. Se você sabe que o caminho faz sentido, o caminho para a recuperação, o que você pode fazer hoje para colaborar com esse caminho? Hoje, o que você pode fazer? Que pesquisa você pode fazer? Que profissionais você pode achar? Com que pessoas você pode contar? Que pessoas você pode pedir ajuda? Que tipo de coisa você pode fazer para colaborar com esse caminho que vai te levar até ter condições emocionais ou financeiras para fazer um tratamento? Que opções que você tem de tratamento com preços diferentes? Que parte do tratamento você pode ter com preço social ou simbólico ou mais baixo? Então assim, para de acreditar no que te falam e isso inclui sua mente. Você pode sarar, mas você tem que acreditar que você pode sarar. Se você não acreditar que pode sarar, aí ninguém vai poder te ajudar. Então tenta primeiro mudar esse pensamento, que é super difícil. Talvez você esteja com depressão, e com depressão a gente perde a vitalidade, e quando a gente fala, eu vou fazer um tratamento, a nossa mente responde assim, ai, pra quê? Não vai mudar nada a sua vida, vai continuar essa merda, vai ser mais uma pessoa que vai te julgar, que vai falar porcaria, nem vai. É isso que a nossa mente fala pra gente. Mas a gente precisa falar, não, mente, seguinte, eu fui num médico que falou groselha, eu fui em 10 médicos que falou groselha, mas talvez o 11º não fale. Falou groselha o 11º? Levanta, fala obrigado, vai embora. Procura outro. E não coloca todas as suas expectativas no tratamento, porque tem gente que começa o tratamento adequado, em 2 meses não sarou, larga. Ai, tô gastando dinheiro à toa. Faz parte do pensamento de quem chega a um burnout pensar assim. Ah, não vai dar certo. Ah, comigo nunca dá certo. Ah, fulano melhorou, eu não. Ah, não vai dar certo. Ah, fulano é mais forte, eu não consigo, eu não tenho essa força. Muita gente fala pra mim, nossa, mas você tem uma força que eu não tenho. Ué, você acha que anos atrás eu ia falar, nossa, se eu ficar numa situação de burnout, não vou sossegar enquanto eu não achar um médico que saiba me tratar? Não, eu ia falar, meu Deus do céu, se eu ficar com burnout, eu não sei nem pra onde eu tenho que ir. Acho que eu ia me deprimir e não ia fazer nada. Juro que eu sempre achei que essa seria a minha atitude. Mas a hora que a água bate na bunda, a gente se mexe. Então, é uma convicção que você tem que passar a ter a respeito da sua possibilidade de sarar. Você realmente acha que não tem como você sarar? Porque você não tem condição ou por qualquer outro motivo? Então, o que você está fazendo aqui? Eu queria te dar uma notícia. Se você está aqui ouvindo esse vídeo, é porque você acha sim que você pode sarar. Você só não está encontrando agora de que maneira. Mas se você acreditar que tem uma maneira, mesmo que hoje pareça impossível, que você realmente não tem a menor ideia para onde você vira para achar essa saída. Mas se você acreditar que tem essa saída, você vai achar. Tá? Esse é um treinamento que eu tô fazendo aqui há sei lá quanto tempo. Porque eu tenho muita dificuldade em acreditar que as coisas vão dar certo. Até gaguejei aqui. Eu piorar um pouquinho, que eu já falo, pronto, nunca mais eu vou sarar. Então eu vou treinando aqui comigo, porque eu sei que isso é uma ilusão que minha mente criou. De que eu não vou sarar, porque é o caminho mais fácil. Se eu acreditar que eu não vou sarar, eu não preciso fazer nada. Eu fico aqui reclamando, que é o que eu sempre fiz. Arrumo uma fuga, como eu usava o trabalho para fugir da vida, como eu usava o açúcar para fugir da vida, e eu fico reclamando que nada dá certo para mim e pronto. É uma super zona de conforto. Agora, se você acredita que tem uma saída e se dispõe a mudar o que precisar na sua vida, para se sentir bem de novo, para ter saúde de novo, para ter energia e disposição de novo, para dormir direito de novo, aí você vai achar essa saída. Aonde ela tá? Eu não sei, nem você. Ela vai aparecer se você acreditar que ela existe. Agora, se você se convencer sempre de que você não tem condição, de que se curar não é pra você, eu nem sei realmente se as pessoas se curam, eu tava vendo fulano e ele não sarou, então... Isso é medo, tá? É medo de não sarar e medo de sarar. Quando a gente tem medo de não sarar, a gente fala, ai meu Deus, se eu não sarar, então eu não vou nem tentar. Vou já assumir que essa condição é o meu destino. E às vezes a gente tem medo de sarar, porque na hora que eu sarar, eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida de uma maneira que eu não sei como é. Eu vou ter que me relacionar com o trabalho de uma forma que eu não sei como vai ser, porque eu nunca tive essa relação com o trabalho. Eu vou ter que me relacionar com as pessoas, com a vida, comigo, com o meu corpo, com minha casa, com minha situação financeira, com os meus amigos, de uma forma nova.
Então, se você para no medo, porque você não conhece como vai ser essa nova fase, você continua ficando doente, porque é onde você se sente confortável, por mais que não pareça. Mas se você coloca na cabeça que tem uma saída sim, e que na hora em que você mudar a sua forma de se relacionar com as coisas, tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser menos estressante, e você tem uma possibilidade real de finalmente ser feliz, aí você encara as mudanças. Então o que você precisa fazer agora é mudar a sua forma de pensar para acreditar que tem uma saída. Para de me falar que não tem saída, que não tem caminho, que você não tem condição, que você não tem dinheiro, que sua família não te apoia, que seu marido não te ouve, que a sua mulher ri de você, que você não se sente capaz, que você foi no médico, o médico era ruim, que você não tem como sair do seu trabalho, que te estressa porque você não tem como se sustentar. Acha opções, acha saídas, acha caminhos. É só você que pode fazer isso e é só você que vai fazer isso. Ninguém vai te ajudar, não. Ninguém vai arrumar ajuda, saída, opção e caminho pra você. E faz parte da recuperação do burnout você achar essa saída. É pra isso que você tá com burnout. Pra você achar as saídas que você não conseguiu ver até agora. É você não ter medo da dificuldade que vai ser esse caminho. Eu, toda vez que pioro, falo, ai meu Deus, não vai acontecer nada, não vou sarar e tal, mas aí no dia seguinte eu acordo, levanto e vamos seguir a luta. Porque meu objetivo é ficar bem. Se o seu é ficar bem também, então acha essa sua força dentro de você. Pesquisa, pensa no que você pode fazer por você hoje. Vai atrás, resolve. Não é fácil e não é rápido, tá? E provavelmente não é muito barato também, mas resolve. Porque tem solução para todo mundo. O burnout chegou na tua vida porque você tem condição de sair dele. Não é um castigo de Deus, você não é vítima do mundo. Isso aí é um jeito que a vida achou de fazer você assumir o seu caminho real e parar de fugir, e parar de ter medo, e parar de achar que não pode fazer as coisas, que não tem capacidade, que não tem saída. Tá aí na sua vida para você achar a saída, e você só vai achar a saída se você acreditar que ela existe. Tudo bem? E a questão de por que eu não ter sarado ainda. O negócio é o seguinte, eu tive o meu treco faz 4 anos. Então, normalmente as pessoas falam, nossa, mas você tá se tratando há 4 anos e não sarou ainda, e a pessoa se assusta achando que existe uma possibilidade dela ficar se tratando por 4 anos e não sarar. Só que o que vocês não estão levando em conta quando perguntam isso é o seguinte, eu demorei 3 anos para chegar num médico que soubesse tratar. Durante 2 anos eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ninguém nunca nem mencionou a palavra burnout. Eu nunca tinha ouvido falar em síndrome do burnout na minha vida. A primeira vez que eu ouvi essa palavra e identifiquei como sendo o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo, já tinha passado 2 anos desde que eu tive o tal do treco. Teve uma série de coisas que colaborou para que o meu burnout tivesse sido tão avassalador. Coisas como a maneira como o meu corpo funciona, coisas como o fato de eu ter hipoglicemia e ter compulsão alimentar. Eu sempre fui gorda, sempre tive compulsão alimentar, então eu comia açúcar como se não houvesse amanhã. Ignorava totalmente a questão da hipoglicemia, porque pra mim eu passava mal quando eu não comia. Então se eu ficava muito tempo sem comer, eu desmaiava. Desmaio, na verdade. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu desmaio. Mas eu nunca acreditei na endocrinologista quando ela falava que eu poderia passar mal por excesso de açúcar. Eu comia quanto eu quisesse e não passava mal, então eu falei, daí, e ignorava. E quando eu fico estressada, eu como muito. Então assim, eu trabalhava num lugar muito punk, era muito hardcore a coisa, tanto no quesito sobrecarga quanto no quesito assédio moral. Eu não sei lidar com gente filha da puta o tempo inteiro tentando puxar tapete. Eu tenho muita dificuldade realmente. E sempre tive uma crença idiota de que eu sou menos capaz do que eu sou. Então na hora que você junta tudo, você imagina o tanto que eu comia de açúcar, eu acabei engordando muito mais e na sequência eu tinha ficado com uma esteatose, eu fiz uma dieta e emagreci 40 quilos. E fez parte desse emagrecimento eu fazer treino de corrida, eu ia pra academia, eu acabei exagerando um pouco também na parte de exercício físico. E depois, olhando para trás, descobri que o exercício físico era uma forma de eu continuar comendo açúcar, como se não houvesse amanhã, sem engordar tanto.
A minha alimentação era completamente baseada nas calorias que eu estava consumindo e não na qualidade dos alimentos. Enfim, então eu criei uma condição física para o meu corpo ter um treco muito foda. Foi realmente um negócio muito avassalador. Eu, hoje, conversando com esse médico que está me tratando, vejo que a coisa... Tem uma escola de medicina, uma linha da medicina alemã, se eu não me engano, que meu médico estava contando, que eles classificam o estado físico das pessoas em 5 degraus, sendo 1 uma pessoa saudável, sendo 5 uma pessoa que teve um AVC, um câncer, uma pessoa que realmente está numa condição física muito grave. E a minha classificação nos primeiros meses do burnout era 5. Quando eu cheguei nesse médico já era 3, mas eu cheguei a ficar no 5. Tem também um classificador de fadiga, que tem 3 níveis de fadiga, sendo 1 o menor, 3 o maior, e eu simplesmente fui classificada no nível 4. Quer dizer, o negócio realmente foi muito mais do que o normal. Então ninguém se paute pela minha situação para tentar prever como vai ser o seu tratamento. O tratamento do burnout demora de 6 meses a 2 anos, mais ou menos. Então tem gente que melhora em 6 meses, tem gente que melhora em 2 anos, e eu estou em tratamento com esse médico faz 1 ano e pouco. O meu sistema nervoso central foi realmente mais abalado do que se esperava, então teve um primeiro exame super sofisticado que eu fiz no 2º semestre do ano passado, que apontou uma série de coisas que estavam dando pau e que começaram a ser tratadas, e como passou muitos meses e eu não melhorava, ele me pediu um exame mais sofisticado ainda, que dava um número de marcadores muito maior do perfil metabólico. E aí descobriu-se que essa parte que estava sendo tratada já tinha melhorado, sendo que algumas coisas já tinham normalizado, mas tinha uma outra parte que não tinha sido considerada e que agora começou a ser tratada. Por que não tinha sido considerada? Porque, gente, é tanta coisa dando pau, tão fora da curva, tão fora da média, no meu caso, que realmente o médico tinha que ser um neurótico completo para já me pedir que avaliasse todos esses marcadores de cara. É uma coisa muito rara o que está acontecendo comigo. E eu tenho um histórico de enigma da medicina. O meu corpo funciona assim, então tem também esse agravante do ritmo que o meu corpo responde às coisas. E temos também o agravante do fato de eu ter demorado 3 anos para iniciar um tratamento correto. O que faz com que uma situação que estava muito ruim, a ponto de eu ter um treco, tenha ficado muito pior. Porque eu fiquei 3 anos sem tratar ou tratando errado. Porque um dos tratamentos que eu fiz colaborou para que a minha situação, principalmente no que se refere à fadiga, tivesse piorado ainda mais. Então, quando você junta tudo isso, você entende um pouco melhor por que eu não melhorei ainda. Porque eu não sarei ainda. O meu médico é extremamente competente. Ele é o foda dos fodas. Então, eu recebo às vezes sugestões de que talvez eu pudesse procurar outro médico. Gente, é o 14º médico que tenta me tratar, o único que tem, a meu ver, competência para isso. Não tô dizendo que são incompetentes os médicos que eu procurei antes. Eu tô dizendo que eles são incompetentes para tratar burnout. Né? Toda a questão dos médicos alopatas, que eu sempre falo assim, eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. Então, só quando eu entendi o que estava acontecendo é que eu consegui procurar o médico adequado. Porque até então você não sabe o que tem que tratar. Como é que você vai achar um médico para tratar uma coisa que você não entendeu o que é ainda, né? Também mudei de terapeuta nesse meio do caminho. Faz mais ou menos 1 ano e pouco. Mais ou menos na mesma época que eu mudei de médico, eu mudei de terapeuta também. E hoje eu sei que eu tenho um tratamento adequado, tanto psicológico quanto médico. E é uma questão também de ter paciência e de ter fé. E eu também tive um entendimento de que, assim, enquanto a gente não aprende o que tem que aprender, a gente não vai sarar, entendeu? Então, assim, mesmo fazendo já o tratamento certo, tanto com o psicólogo quanto o médico, a minha convicção das coisas ainda não era o ideal, ainda não é o ideal, mas ainda não estava muito clara sobre a minha responsabilidade extra-tratamento, sobre a maneira como eu me relaciono com as coisas. Então foi só esse ano que eu consegui entender que eu me estresso pela minha falta de capacidade de acreditar que as coisas possam dar certo pra mim.
Então esse é o trabalho que eu tô fazendo agora, até meio em paralelo à terapia. A terapia tá me ajudando em coisas mais de dia a dia, com exemplos que eu levo. E na paralela, lendo sobre lei da atração, eu frequento um centro espírita. E a lei da atração, na verdade, não tem... Eu sou espírita, mas não tem a ver com o espiritismo. Tem a ver com a espiritualidade, que daí é totalmente separado do fator religioso. Isso tem me ajudado bastante em treinar minha mente para acreditar que as coisas possam dar certo. Eu já consigo? Não. Eu ainda não consigo. Mas eu já consigo em uma parte pequena do tempo. O objetivo é que eu consiga fazer isso quase no piloto automático, né? Mas a gente não consegue. Eu vou fazer 48 anos no mês que vem, gente. Você não muda uma forma de pensar que foi se desenvolvendo, se fortalecendo durante 48 anos. Você não muda de uma semana para outra, nem de um ano para o outro. A gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança e fazer a nossa parte, que é não só ir à terapia, não só se abrir para a terapia, não só procurar um médico e fazer tudo que ele recomenda, mas também a gente achar o que mais estressa na nossa forma de relacionar com a vida, no meu caso, e eu acho que é o caso de bastante gente, não confiar que as coisas possam dar certo para mim, tem a ver inclusive com o que eu estava falando aqui no vídeo, e ver o que a gente precisa fazer para mudar essa forma de pensar. Eu faço meditação, eu leio livros sobre lei da atração, eu faço visualizações, frequento o centro espírita porque é a minha religião e os discursos são muito parecidos, então faz sentido pra mim. E é isso, gente. A gente tem que também entender que cada coisa tem seu tempo, que as coisas vêm na hora certa, que não adianta a gente se desesperar e ficar super ansioso, como também não vai adiantar nada a gente ficar totalmente passivo esperando a solução cair do céu. Outro treino importante que eu faço e que faz parte da recuperação é a forma da gente se relacionar com as pessoas, com o que ouve das pessoas. Quando eu voltar a trabalhar, eu vou ter que fazer um treino de entender minha relação com o trabalho de uma forma não estressante. É um aprendizado constante. É realmente uma reinvenção que a gente tem que fazer da nossa vida. E quanto mais você tá firme na sua crença de que as coisas não vão dar certo, quanto mais você sofreu com aquilo, quanto mais abusaram de você emocionalmente, quanto mais você se deixou abusar emocionalmente, quanto mais você abusou de você mesmo emocionalmente, mais forte tudo isso fica e mais difícil é da gente derrubar esses pilares que a gente construiu de crença na nossa vida. Se é mais difícil, a recuperação é mais difícil. Então não adianta a gente ficar desesperado achando que não vai sarar e que o médico não é bom. A gente tem que dar um passo para trás e conseguir entender a nossa situação de uma maneira um pouco menos subjetiva, sabe? É isso que tá me ajudando a entender por que eu não sarei até agora. Existem as razões racionais que eu expus para vocês, mas também tem as razões que eu acredito aí serem de outra ordem. Então é aí que entram as terapias holísticas, a religião, as coisas que fazem sentido para você, para entender como você pode colaborar ativamente com a sua recuperação, além do tratamento médico e além da psicoterapia. Tá? Porque o burnout não é só fazer o tratamento médico. O burnout é também o seu comprometimento em realmente mudar a sua forma de pensar e de lidar com as coisas, para que você não se estresse tanto a ponto de ficar doente. Porque se você não fizer isso, você vai fazer o seu tratamento, vai melhorar, e daqui uns meses ou poucos anos você vai se ver de novo de doente e pior, porque daí a possibilidade de você acreditar que não tem cura, como muita gente acha, é muito maior. Então, talvez seja melhor pra mim estar demorando pra sarar agora, mas sarar de vez. A gente nunca sabe, a gente não tem como ver lá na frente. Então a gente tem que tentar entender o que tá acontecendo agora, o que a gente pode mudar, ter fé e paciência. Tem dia que eu me desespero? Super tem. Mas é assim que é. E é por isso que eu não sarei ainda, porque tem uma série de questões físicas e tem uma série de questões mentais também que eu ainda não resolvi a ponto de não me estressar tanto com as coisas, de não ficar tão ansiosa com as coisas, de ter completamente mudado meu pensamento catastrófico, que sempre vê o pior cenário. Mas eu entendo e vejo que tudo isso já melhorou bastante. Então, é uma questão de dar mais tempo ao tempo,
para que o tratamento que eu comecei agora faz 3 semanas surta efeito, para que eu consiga fazer essa minha parte cada vez melhor, ter perseverança e não abandonar e nem desistir. E enquanto isso, eu vou trazendo meus insights aqui. Gente, eu sou a pessoa mais interessada e mais louca pra gravar o vídeo. Outro dia me falaram, eu tô louco pra ver o vídeo como eu sarei do burnout. Falei, nossa, mas eu sou a pessoa que mais vai ser animada pra gravar esse vídeo como sarei do burnout. Eu vou gravar esse vídeo como eu sarei do burnout, mas eu vou gravar quando eu sarar do burnout. Então temos mais um tempo aí pra frente, mas este dia vai chegar.